Seja cristão na vida doméstica. Parte 02, dia 27 de novembro de 2024. Seu valor muito excede o de rubis. O coração de seu marido confia nela. Ela lhe fará bem e não mal todos os dias de sua vida. Provérbios 31, 10, 12. Essas palavras são lindas e devem encorajar uma esposa a uma vida de fidelidade e devoção, para que ela seja uma coroa para seu marido e seja valorizada muito acima de rubis. A esposa que honra e respeita seu marido e busca agradá-lo, encontrará alegria em seu próprio coração. Seus filhos se levantam e a chamam de bem-aventurada, seu marido também, e ele a louva. Provérbios 31, 28. As esposas devem amar seus maridos, Tito 2,4, e respeitá-los. Que a esposa veja que ela respeita seu marido, Efésios 5:33. A esposa deve respeitar seu marido, como o cristão reverencia a Deus. Reverenciar a Deus é ser submisso a Ele e considerá-lo como nosso Senhor e protetor, conselheiro e etc. Temê-lo e obedecê-lo, mas estar em perfeita liberdade. Tal deve ser a atitude da esposa em relação ao seu marido. Esposas, submetam-se a seus próprios maridos como ao Senhor. Efésios 5:22. Poucas mulheres compreendem o significado completo deste texto. Assim como o cristão se consagra, resigna-se e se submete ao cuidado e controle de Deus, assim a esposa deve se submeter ao marido. Assim como o cristão se apoia em amorosa confiança em Deus, assim a esposa deve se apoiar em amorosa confiança em seu marido. E a conduta do marido em relação à esposa deve ser tal que a encoraje a confiar e confiar nele. Assim como a conduta de Deus em relação a nós nos encoraja a confiar e nos apoiar nele. Quando o marido e a esposa são gentis, amorosos e gentis um com o outro, quando ela, em sua fraqueza, sente sua dependência dele e, amorosa e confiantemente, olha para ele como sua defesa, e ele, em sua força e deleite, a envolve em seus fortes braços de proteção com o sentimento de responsabilidade de nutri-la e estimá-la, então eles podem testemunhar que tem um céu em seu lar. A menos que tenhamos alcançado tal vida, não alcançamos o cristianismo bíblico, nem a alegria e felicidade domésticas. O dever dos pais para com os filhos. A maioria dos pais acredita que ama seus filhos, mas o verdadeiro amor cristão dos pais para com os filhos compreendem mais do que muitos entenderam. Eles podem amá-los em um sentido, mas o pai que se sente provocado em relação ao pequeno e ameaça dar um tapa nele, chamando-o de algum nome feio, ele não ama a criança com um amor cristão. Quantos pais e mães, sob provocações, estão fazendo ameaças sinceras de punir seus filhos, ao mesmo tempo que os chamam de pirralhos, feios, diabinhos e etc. Esses pais não são cristãos. Não importa qual seja sua profissão, eles não compreendem a verdadeira natureza do cristianismo. Se acreditam ser cristãos, enquanto têm sentimentos tão duros e usam termos tão malignos em relação aos filhos. O cristianismo é muito mais bonito do que isso. Os pais são ordenados a educar seus filhos para Deus e o céu. Pais, não provoquem seus filhos à ira pela maneira como vocês os tratam. Em vez disso, criem-nos com a disciplina e a instrução que vem do Senhor. Efésios 6:4. Eles devem ensinar-lhes a palavra de Deus. Tenham cuidado e guardem-se bem para que não se esqueçam das coisas que seus olhos viram, nem as deixem escapar do seu coração enquanto viverem.
Ensinem-nas a seus filhos e aos filhos deles, depois deles. Deuteronômio 4:9. Ensinem-nas a seus filhos, falando delas quando estiverem sentados em casa e quando andarem pelo caminho, quando se deitarem e quando se levantarem. Deuteronômio 11:19. Eles devem contar-lhes sobre os julgamentos de Deus, conforme dados em sua palavra. Contem-no a seus filhos, e seus filhos o contem a seus filhos, e os filhos deles a uma geração posterior. Joel 1:3. Os pais devem prover para seus filhos. Se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente da sua família imediata, negou a fé e é pior do que um incrédulo. 1 Timóteo 5:8. Pais que por indolência falham em vestir confortavelmente e alimentar suficientemente e dar-lhes vantagens educacionais e religiosas de acordo com a regra da Bíblia, tais pais não podem ser chamados de cristãos. Os pais não podem ser cristãos e usar seu dinheiro para bebidas, cigarros ou diversões, e então falhar em vestir confortavelmente e dar aos seus filhos uma suficiência de comida saudável, ou falhar em dar-lhes vantagens educacionais e religiosas adequadas. Agora, os presbíteros e diáconos são ordenados a governar bem seus filhos e tê-los em sujeição com toda a gravidade. 1 Timóteo 3:4-12. Os presbíteros são um exemplo para o rebanho. Consequentemente, segue-se que todos os cristãos devem governar bem seus filhos e tê-los em sujeição. Amém. Tem continuação. Senhor, que o Teu Santo Espírito penetre no coração de cada pai de família, de cada mãe de família, e os ajude, ó Pai, a educar e ensinar os filhos no caminho que devem seguir. Senhor, perdoe aqueles pais, assim como eu, não soube ensinar bem os seus filhos, por ignorância, Senhor. Tem misericórdia desses pais, ó Deus, tem misericórdia de mim. No nome do Senhor Jesus Cristo eu te peço. Amém e amém.